que são hipertensões idiopáticas? Você já ouviu falar que minha tia está com pressão alta? Sim. Tá? Bom, ela nasceu com a pressão alta? Não, Não, ficou. então aconteceu. Bom, mas qual a causa? O médico falou que é idiopática. Idiopática significa não sei a causa. Ah, Tem muitas pressões altas, muitas hipertensões, que são chamadas de idiopática e na realidade não são. Vou te dar um exemplo. Se você tem deficiência de sol, você tem deficiência de vitamina D3. Se você tem deficiência de vitamina D3, você tem o seu sistema renina, angiotensina, aldosterona estimulado. E isso leva a você a uma pressão alta. Aí eu te oriento, você ou ir para o sol, tomar seus 20 minutos de sol por dia, ou você toma vitamina D3 e você o não suplemento toma sol. e você não precisa tomar remédio para pressão. A pressão vai normalizar. Então eu encontrei a causa. Outra causa, se você tem deficiência de magnésio. Magnésio é um vasodilatador potente. Quando você não tem magnésio suficiente, você tem vasoconstrição. A sua resistência periférica aumenta. Consequentemente, a sua pressão arterial aumenta. Aí eu te dou um sal integral, que é rico em magnésio. Você começa a fazer uso, com 20 dias, um mês, você fala, doutor, minha pressão melhorou. Parecia que era idiopática, mas era por magnésio. Você tem o ácido úrico elevado. Esse ácido úrico elevado pode te dar aquela dor no dedão do pé, e você pode ter uma doença chamada gota. Mas a gota não vem sozinha. Quando você tem a doença gota, sempre você tem também a pressão elevada. Porque o ácido úrico, quando sobe, que vai te causar a gota, ele também inibe a produção do óxido nítrico, que é um mais potente vasodilatador que nós temos no corpo, é o óxido nítrico. Então, se ele inibe a vasodilatação, os vasos periféricos se contraem, a resistência periférica aumenta, o volume sistólico vezes a resistência periférica vai dar pressão arterial, a pressão sobe. Então, eu tenho vários casos onde por exemplo, eu tenho o hipotiroidismo. O hipotiroidismo ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona e aumenta a pressão. Então, se você tem hipotiroidismo e eu tratar o seu hipotiroidismo, é possível que você normalize a sua pressão sem remédio para pressão. O que acontece, em geral, nos ambulatórios do SUS e etc., não dá tempo para isso, eu entendo. É aquela fila enorme de gente com pressão alta. A pessoa passa o remédio. Pode ser que ele tenha uma deficiência de sol, que adoece, a falta de sol adoece. Olha só que loucura. E é possível, então, uma pessoa ter pressão alta e reduzir a pressão Sim, e não precisar de não, medicamento sim. se tiver o D3 A principal, equilibrado, o sol, etc., o exatamente. magnésio. A principal, Mas a gente tem um solo pobre em magnésio. isso é solo Então, o pobre, magnésio é importante. mas tudo que é verde tem magnésio. Porque o magnésio é o íon da clorofila. A clorofila é verde. Tudo que você puser na mesa que for verde é clorofila. Se é clorofila, tem magnésio. Então você come muita Isso coisa. quer dizer que couve, espinafre, Sim, brócolis, tudo isso tem magnésio. Tem magnésio. Você pode, se você não come isso, você que está nos assistindo aí não gosta de coisa verde, senão eu não gosto, por isso que você está com pressão alta às vezes. Eu não como verde. Tem gente que não come verde. Tem gente que não come verde. O diabético tipo 2 pode viver sem remédio? Sim, pode viver sem remédio, sim. Entendeu? Por exemplo, ele emagrece 30 quilos, 40. Existe uma cirurgia bariátrica que é feita justamente para tratar o diabetes. Na hora que você faz a cirurgia, mesmo dias depois, o diabetes já melhorou. Entendeu? Que loucura. Tem uma pesquisa que mostrou que o grupo que controlou a glicemia a longo prazo teve maior índice de mortalidade? Isso é real? É real. São 5 estudos que tem na literatura. O Accord é um deles, tá? O Liu é outro, o Li é outro, o Wang é outro, onde eles juntaram, se eu somar os 5, dá 47.015 pacientes controlados com sulfonilureia, que aliás nem estão usando mais, estão tirando do mercado. A sulfonilureia, ela baixa a glicemia, mas tem outros prejuízos. Não é? Quer dizer, você só olhou, a sua glicemia está ótima. É um número.
Mas acontece que você agora você vai ter outros problemas. O raciocínio que eu posso fazer para você é o seguinte, vê se você me acompanha, vamos ver. Vamos ver onde nós vamos chegar. Olha só. O sangue é empregado da célula. O sangue trabalha para a célula. O sangue leva o que a célula precisa, os nutrientes e o oxigênio, e traz de volta o lixo. Tá? Ele faz isso o tempo todo. Então, o sangue trabalha para a célula. É fácil entender isso? Tá. Bom, então se o sangue trabalha para a célula, provavelmente a célula é mais sofisticada do que o sangue. Tá? Faz sentido. Faz sentido? Entendo. A célula tem um núcleo, a célula tem um DNA, a célula tem as organelas, a célula tem a mitocôndria. Então, a célula é mais nobre do que o sangue. Se eu tenho uma glicose aumentada no sangue e eu empurro essa glicose para dentro da célula, eu estou tirando de um lugar menos nobre para um lugar mais nobre. Aí não é de espanto que faz mal. Depende de como eu trato essa glicemia. Se eu tratar com sulfonilureias, que durante muito tempo os médicos trataram, achando que estava fazendo um favor, hoje começaram, são 5 estudos grandes, cada um deles, juntos tem 41.015 pacientes, 41.015 pacientes, exatamente, estou lembrando, que juntos mostram o seguinte, aqueles que tinham a glicemia mais controlada é que tinha maior mortalidade. Quer dizer, se fosse um estudo, eu até nem entraria aqui. Não é 1, não é 2, não é 3, é 4, é 5. Pelo menos eu selecionei 5 grandes para poder trazer essa conversa aqui para você. É muito importante fazer o teste de tolerância à glicose? Muito importante. Só não é importante para aqueles que não estão interessados no futuro. Porque o teste... Quem quiser viver, vai. O doutor Joseph R. Kraft, durante 26 anos, ele fez esse teste no Hospital St. Joseph, em Chicago, em Illinois. E ele é o cara que mais... Já faleceu com 98 anos. E ele faleceu, e ele com 95... Eu assisti a conferência dele, ele com 95 anos de idade. E ele mostra o seguinte, que a curva da glicemia podia ficar estável por 10, 15, 20 anos. Porque ele fez testes durante 26 anos. Muitas vezes a mesma pessoa voltava lá. E aí, mas a curva da insulina ia piorando, ano a ano, ia piorando. Mesmo com a glicemia normal. Ou seja, o diabetes começa antes de você ter o diagnóstico de diabetes. É traiçoeiro para burro. Traiçoeiro. E leva a cegueira, leva a amputação, leva ao transplante renal. Tudo isso causado pelo diabetes. E o excesso de insulina causa o diabetes tipo 2? Isso, por incrível que pareça. Olha só, que interessante. Você tem o diabetes tipo 1, que é raro, é onde há falta de insulina. Esse é o diabetes infantil? Assim, É infantil. O diabetes tipo 2 é o da idade adulta? É. Você pode falar assim, mas hoje está misturando tudo. Porque hoje tem adolescente com 12 anos de idade que tem diabetes tipo 2. É mesmo? Por causa do modo que eles estão comendo. Por causa da alimentação. Entendeu? Eles são obesos já. O videogame é alimentação. Então, certo? O sedentarismo, né? Então, está acontecendo. Mas o diabetes tipo 2... Ele pode começar a acontecer muito antes da glicemia aparecer, entendeu? Isso é uma contribuição do Dr. Kraft que deixou para a humanidade, é uma coisa impressionante. Como é que a gente descobre isso, esse pré-diabético? Você faz o chamado TOTG, é o teste oral de tolerância à glicose, TOTG. Teste oral de tolerância à glicose com asseio de insulina, com um exame de insulina. Aí você vai ver que às vezes a insulina está alterada e a glicemia ainda não está alterada. Esse indivíduo, ele tem, aí o Dr. Kraft chama esse indivíduo de diabetes in situ. É uma diabetes localizada na insulina, por enquanto. Mas todo mundo que ele acompanhou terminou diabético. O que não faz sentido no tratamento do diabetes tipo 2? Até bem pouco tempo, a American Diabetes Association recomendava que o paciente diabético não podia comer gordura, porque gordura faz mal para o coração.
que não é verdade. E aí dizia que tinha que comer carboidrato. Então eles recomendavam a comer 84 gramas de carboidrato 3 vezes por dia. Isso aumenta em 756 miligramas por decilitro a glicemia. Ou seja, a própria orientação já levava a doença. Tá? Mas isso mudou nos últimos anos. E a dieta cetogênica ganhou um espaço importante nas dietas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que você acha? Primeiro, eu gostaria de dizer para você que os nossos ancestrais, todos praticavam a dieta cetogênica. Vamos para a era paleolítica, ou seja, antes de 12 mil anos atrás. Não tinha agricultura. Não plantava soja, não plantava milho, não plantava feijão, não plantava arroz. Por quê? Porque nós éramos nômades. Amanhã de manhã eu vou levantar acampamento. Eu não vou ficar esperando o milho aparecer. Então, eles não usavam agricultura. Se eles não usavam agricultura, eles não ingeriam carboidrato. Porque o carboidrato vem. Você fala, mas tem a fruta silvestre. Eu sei, mas você acha que o passarinho vai esperar você passar por lá? Assim que amadurecer, o passarinho vai comer a fruta. Quando você chega lá, já não tem mais nada. Só na teoria que tem fruta lá em cima. O passarinho está lá. E estava cheio de passarinho na época. Não é igual hoje. Então, o que sobrava? Não tinha agricultura. Escuta. A fruta ninguém podia comer, que o passarinho comia antes. Sobrava o quê? Você ia matar uma presa, você ia abrir a presa, tirar as entranhas, levar para casa e deixar a carcaça magra lá para o predador comer à noite. Então, você lembra, na sua infância, a sua avó, pelo menos, tinha o costume de coração, comer coração. Na minha casa, na minha infância, comia-se todas as partes. Então, coração, fígado, rim. Isso. O rim tem que lavar muito, a minha mãe dizia, com vinagre. Então, eu me lembro dessas coisas todas. Lá em casa. Mas agora não tem mais isso. Lá em casa, às 11h30. Eu nunca dei pro meu filho um rim. 11h30 da manhã, todo dia, na minha casa, eu tenho tira-gosto. O tira-gosto na segunda é leitoa, na terça é coração de galinha, na quarta é fígado bovino, na quinta é moela e na sexta é leitoa de novo. Pouquinho, só para tira gosto mesmo. Eu sento lá e como, entendeu? Eu faço isso, que só a avó fazia. Você está me fazendo fazer uma viagem, assim. A comida era muito diferente. Então, mas o geneticista fala que o genoma, nos últimos 20 mil anos, não mudou nada. Ou seja, a comida que nós comemos hoje não é para o nosso genoma. Nosso genoma é aqui daquela época. E naquela época, o que era? Era dieta cetogênica. Não é uma novidade a dieta cetogênica. Tem macronutrientes na dieta cetogênica? Tem, o macronutriente. São assim, ó. Vou te dar a dieta cetogênica mais simples. 70% gordura, 20% proteína, 10% carboidrato. Essa é a mais simples que tem. Entendeu? Não faz mal para ninguém, todo mundo pode usar. Isso aqui agora, tendo 70% de gordura, isso no fígado vai formar corpos cetônicos. Já ouviu falar nisso? É um combustível, melhor do que glicose. Vai formar 3 corpos cetônicos. O acetoacetato, a acetona e o beta-hidroxibutirato. Que é como se fosse gasolina azul para nós. Entendeu? Tanto o coração, quanto os músculos, quanto o cérebro, prefere corpo cetônico do que glicose, porque é um combustível mais fidedigno, mais limpo, e deixa menos resíduo.